O movimento em linha reta com velocidade escalar constante, ou movimento retilíneo uniforme, é o movimento mais simples que pode ser observado à nossa volta. Alguns exemplos de movimento retilíneo uniforme são uma formiga que anda a 1 cm por segundo sobre um fio de nylon bem esticado na horizontal, um automóvel que viaja a 80 km por hora numa pista reta e plana, um Boeing 737-700 em voo de cruzeiro a uma velocidade de 950 km por hora, um asteroide que se move no espaço interestelar a 30 km por segundo e um fóton de luz visível que se propaga no vácuo a 300.000 km por segundo. Uma partícula em movimento retilíneo uniforme possui vetor velocidade invariável, ou seja, com módulo, direção e sentido constantes. Por se mover em linha reta, podemos utilizar apenas um dos eixos cartesianos, x, y ou z, como sistema de coordenadas para monitorar o movimento da partícula. A situação mais comum é usar o eixo x para movimentos na direção horizontal e y para movimentos na vertical. Para descrever o movimento retilíneo uniforme em termos matemáticos, precisamos lembrar que, quando um corpo se move com velocidade constante v, sua velocidade média, Vm, será igual à própria velocidade do corpo. Assim, podemos utilizar a definição da velocidade média para obter a equação do movimento retilíneo uniforme. Vm igual a ΔX sobre ΔT, que é igual a x menos x0 sobre t menos t0, que é igual a v. Considerando x como uma função de t, ou seja, x de t, e fazendo t0 igual a zero, teremos x de t igual a x0 mais vt. Esta é a função horária da posição do movimento retilíneo uniforme. Nessa equação, x de t é a posição da partícula em qualquer instante de tempo t, e x0 é a posição da partícula no instante t igual a 0 segundo, também chamada de posição inicial. No movimento retilíneo uniforme, a função horária da posição corresponde a uma equação do primeiro grau. Isso significa que o gráfico de x versus t mostrará uma linha reta que intercepta o eixo x na coordenada x0 e cuja declividade é igual a v. Devemos lembrar que um valor positivo de v, que corresponde à reta do gráfico x versus t com declividade positiva, indica que o corpo se move no sentido positivo de x, enquanto que um valor negativo de v indica que o corpo se move no sentido negativo de x. Vejamos um exemplo. Bandidos assaltaram um banco de uma cidade do interior e fugiram de carro. Neste momento, eles estão a toda velocidade num trecho reto e plano de uma rodovia. Um carro de polícia, também a toda velocidade, está em sua perseguição. A velocidade do carro dos bandidos é de 120 km por hora, enquanto que o da polícia, mais potente, é de 160 km por hora. Quando o carro dos bandidos passa pelo marco do quilômetro 90 da rodovia, disparamos um cronômetro zerado. O carro da polícia passa pelo quilômetro 90 quando o cronômetro já assinala 6 minutos, ou seja, 1/10 de hora após os bandidos terem passado por aquele ponto. Agora,
desejamos saber em que instante de tempo, assinalado pelo cronômetro, e em que posição, medida em termos da quilometragem da estrada, os bandidos serão alcançados pela polícia. Para resolver esse problema, vamos precisar das funções horárias dos carros dos bandidos e da polícia. De acordo com o que foi dito, a função horária que descreve o movimento do carro dos bandidos, B, é xb igual a 90 km mais 120 km por hora, t. Como o carro da polícia, a 160 km por hora, passou pelo quilômetro 90, 1/10 de hora depois dos bandidos, significa que, no instante em que estes passavam por esse marco, o carro da polícia estava 1/10 de 160 km, ou 16 km, atrás do carro dos bandidos. Isso significa que, no instante em que o cronômetro foi disparado, a polícia, P, estava 16 km antes do quilômetro 90, ou seja, estava no quilômetro 74. Portanto, sua função horária será xp igual a 74 km mais 160 km por hora, t. Ao traçarmos as duas funções horárias num mesmo gráfico de x versus t, teremos uma visão privilegiada da situação. Neste gráfico, a linha vermelha descreve o movimento do carro dos bandidos e a linha azul, o da polícia. Podemos destacar 3 informações importantes que esse gráfico pode nos fornecer. A primeira é que, no instante em que o cronômetro foi disparado, t igual a 0 segundo, a linha vermelha cruza o eixo x na coordenada 90 km, enquanto que a linha azul o faz na coordenada 74 km. Isso corresponde às posições dos carros na rodovia no instante t igual a 0 segundo. A segunda diz respeito à inclinação das linhas do gráfico, que corresponde à velocidade dos carros. Vemos que a linha azul é mais inclinada do que a vermelha, pois representa a velocidade do carro mais veloz, que é o da polícia. A terceira informação importante corresponde ao cruzamento das duas linhas, que é quando a polícia alcança os bandidos. Isso ocorre aproximadamente no quilômetro 140 da rodovia e no instante de tempo 25 minutos. Para obtermos o valor exato da posição e do instante em que a polícia alcança os bandidos, é preciso fazer um pequeno cálculo. Como nesse instante as posições dos carros são iguais, ou seja, x de b é igual a x de p, devemos igualar as funções horárias para calcular t. Portanto, teremos 90 km mais 120 km por hora t é igual a 74 km mais 160 km por hora t. Ou seja, 40 km por hora t é igual a 16 km, o que resulta em t igual a 0,4 hora ou 24 minutos. Devemos notar que, como o encontro dos carros ocorre no mesmo instante e na mesma posição, ao substituirmos o valor t igual a 0,4 hora em qualquer das duas funções horárias, isso deverá resultar num mesmo valor para a posição, que é onde a polícia alcança os bandidos. Ou seja, xb igual a 90 km mais 120 km por hora vezes 0,4 hora, que é igual a 138 km, ou xp igual a 74 km mais 160 km por hora vezes
0,4 hora, que é igual a 138 km. Assim, os bandidos serão pegos no quilômetro 138 da rodovia, 24 minutos após o cronômetro ter sido disparado. Como podemos notar, em física também vale o ditado popular: o crime não compensa.